alegre de mais uma vez poder estar conhecendo mais um pouco de Deus. Ao pastor Sérgio, muito obrigado por estar sendo na tribuna para nos ministrar da palavra de Deus. Livro do profeta Ezequiel. Quando falamos de avivamento, a palavra avivamento, ela tem por subtítulo de avivar aquilo que está morto ou meio morto. Se alguma coisa, querido, está morta ou meio morta sobre a sua vida, hoje é noite de o Senhor reavivar para a glória do nome dele. Glória a Jesus. Livro do profeta Ezequiel. Glória a Jesus. Capítulo de número 37. Versículo 6, versículo 7, versículo 8 e o versículo de número 9 para a nossa meditação dessa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 6 até o versículo de número 9. Glória a Jesus. A igreja é muito bonita, pastor. Parabéns. A equipe aqui de louvor abençoada. Aqui o tempo nós estamos assim, cantando, pulando, se alegrando para a glória de Deus. É muito importante. Somos jovens e estamos vivos. Além de ser jovens, estamos vivos. Glória a Jesus. Palavra de Deus no versículo 6 de Ezequiel 37 diz assim: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve-se um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada ossos a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carne, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos e sopre sobre estes ossos, para que vivam. E a igreja digam amém. Amém. Pode tomar seus assentos, por gentileza. Oh, Jesus. Querido, o pastor já orou por nós. Glória seja dada a Jesus. Mas sempre quando eu prego, eu costumo carregar uma frase de uma paraxá judaica. E sempre que eu ministro, eu gosto que a igreja repita essa seguinte frase comigo. Eu vou falar, na medida que eu falar, você vai repetir por gentileza, se não te constranger. Se te constranger, você pode ficar de boca fechada e vai ser abençoado na mesma proporção. Repita comigo assim: Shazek, Shazek. Shazek, Shazek. Não, só um lado falou. Shazek, Shazek. Shazek, Shazek. Venitri, Shazek. Venitri, Shazek. Força, força. Força, força. E que sejamos fortalecidos. Amém. Aleluia. Querido, o texto nessa noite exposto é de conhecimento de todos, livro do profeta Ezequiel. Nós sabemos um pouco sobre o contexto dessa história. Profeta Ezequiel, o nome Ezequiel no hebraico significa Deus fortalece ou Deus é fortaleza. Nós também entendemos a história que ele foi profeta durante o reino de Israel por volta do ano 586, esse antes de Cristo. Nós conhecemos essa história porque um dia a história de Israel, o povo de Jerusalém, Judá, estava vivendo um momento decadente na sua história, um momento de podridão espiritual sobre a sua vida. A Bíblia diz que então Deus resolve levantar esse jovem por nome Ezequiel, porque a Bíblia diz
que um dia a Babilônia levou todo o povo de Judá e o povo de Israel para dentro da Babilônia. A Bíblia diz então que Ezequiel ele vira profeta, aleluia, não quando ainda estava em Judá e nem tampouco de Israel, mas vira profeta, aleluia, dentro do seu cativeiro. Uma coisa eu aprendo, querido, já dentro dessa história, que nada aqui está preparado. Eu quero até fazer você entender nessa noite, que nada aqui está preparado, nada aqui está esboçado, aleluia, para você, aleluia, ficar achando que nós estamos preparando mensagem, nada disso. A mensagem nem era essa, o esboço está ali do lado, mas Deus também desceu uma palavra aqui quando eu estava na tribuna, quando o pastor direcionava para mim, falava: Tiago, você está com a palavra. Eu falei: pastor, se aprove a Deus, estamos aqui, e estamos aqui hoje, querido, para profetizar, aleluia, no meio do vale que você possa até estar vivendo até o dia de hoje. Nós viemos aqui para profetizar vida em tudo aquilo que está morto ou meio morto, pelo poder da palavra de Deus, querido, vai ter que tomar a postura, vai ter que tomar a compostura, porque, aleluia, a palavra que Deus está dizendo para Ezequiel, não é Ezequiel que está profetizando. A palavra desse verbo, ele está ligada à pessoa do presente, e a pessoa do presente nesse verbo é Deus. Deus está falando: é eu que vou fazer, é eu que farei. Deus está dizendo: se eu falei, a Bíblia diz que é quando Deus fala, aleluia, a palavra se cumpre. Se Deus determinou, querido, na noite desse dia hoje, uma palavra sobre a tua vida, fique tranquilo que ela vai ser manifesta, e Deus vai ser exaltado para a glória do seu nome. Aleluia! Então, querido, nós temos aqui o profeta Ezequiel, na banda do rio Quebar. A Bíblia diz que Deus levanta esse profeta e resolve dar a ele visões, algumas visões até cabalistas da história, porque está simbolizando o povo de Israel, um povo seco, um povo numerosos por muitos ossos, que ele estava se encontrando naquela situação. A Bíblia vai nos dizer que desse interim, capítulo 36, versículo de número 12 em diante, é o contexto dessa história, para você entender mais o conteúdo dela. A Bíblia diz que o povo de Israel estava como se fosse uma mulher nos tempos da sua imundícia, ou seja, o povo de Ezequiel nesse capítulo, ele está vivendo no tempo da mulher na sua menstruação, ou seja, período de podridão, período aonde a mulher tinha que estar afastada, isolada, fora do arraial, até que se fosse purificada de todo o fluxo de sangue sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, eu vou mostrar como está o povo de Israel, eu vou mostrar como é que está. O povo está seco, o povo está sepulcro caiado, o povo está como se fosse Ezequiel, aleluia, um vale de ossos. A Bíblia diz então que Deus resolve pegar o profeta Ezequiel em espírito. Entendemos bem que não é uma coisa que estava acontecendo ali apenas figurativo, visões, aleluia. Deus pega ele pela mão na sua visão e começa a carregar Ezequiel no meio do vale. A primeira coisa então que nós vemos Deus, aleluia, pegando na mão de Ezequiel, era para Ezequiel ver o vale que o povo estava, e como o povo estava. Deus está perguntando para Ezequiel: Ezequiel, porventura poderão esses ossos reviver? A Bíblia diz que ele não ousa falar que poderia, mas pelo contrário, ele fala: Senhor Jeová, eu não sei, mas tu sabes.
vento soprar. Eu não sei se era do sul, do norte, do leste ou do oeste. Mas, querido, eu entendo que quando alguém manda, tem que se cumprir. Principalmente tratando-se da pessoa de Deus. A pessoa aqui não é Ezequiel. A pessoa aqui é Deus que está dizendo para Ezequiel. Porque Deus está dizendo: Ezequiel, eu farei entrar aquilo que foi levado pelo tempo, aquilo que foi desgastado pelo tempo, aquilo que foi deteriorado pelo tempo, tem que se restabelecer e se pôr de pé, segundo a palavra de Deus. Quando nós vemos Deus falando com Ezequiel, então começa a profetizar, Ezequiel, porque na medida que você profetizar, eu vou começar a trazer pele, eu vou começar a trazer nervo, aleluia, a carne vai ser tomada do seu posto, segundo a sua palavra, Ezequiel. Sabe o que eu vejo, querido, dentro dessa palavra? Quando Deus está mandando Ezequiel profetizar, no vale que você está passando, talvez você fale: Tiago, mas o vale que eu estou passando é um vale de sequidão espiritual. Aproveita a oportunidade hoje, profetiza sobre o seu vale. Talvez você está falando: Tiago, eu estou passando num vale, aleluia, da crise financeira. Profetiza sobre a sua vida financeira. Talvez você pode estar falando: Tiago, eu quero viver minha vida na minha casa, está tudo decadente, meu marido está perdido, a minha esposa está perdida, o meu familiar está perdido. Deus está falando assim como falou que Ezequiel, aleluia, toma a palavra e começa a profetizar. Aquilo que está morto vai ter que ficar de pé, aleluia, pela glória de Deus. Sabe quando? É quando você começar a entender quem está mandando, aleluia, na sua vida é Deus. E quando Deus manda, a coisa se cumpre. A coisa se cumpre. Porque Deus levou o profeta e começou a falar que Deus iria fazer entrar sobre ele. A primeira coisa então que vemos, quando Ezequiel começa a profetizar, depois de Ezequiel ter andado na extensão do vale, ver tudo aquilo que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele fala: Senhor, é numerosos os ossos sobre a face do vale. Mas Deus manda Ezequiel profetizar. Na medida que Ezequiel está profetizando, a Bíblia diz que os ossos começam a se ajuntar, cada osso no seu devido lugar. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Começa a profetizar que as coisas que está desordenada vai começar a se colocar no seu devido lugar. O osso que pode estar lá no sul, outro lá no norte, ou lá no leste ou no oeste, pelo poder da palavra de Deus sobre a tua vida, quando você começar a profetizar, aleluia, a história diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. É uma verdade, é Deus que está mandando você profetizar, e as coisas que tem juízo vai começar a se juntar, cada osso no seu osso, aleluia. Pode estar perdido lá, você pode estar falando: Tiago, aleluia, mas as coisas perderam há muito tempo, os ossos também estavam secos, mas pela palavra de Deus teve que se juntar, cada um no seu devido lugar. E você começar a profetizar, querendo, as coisas que está perdida vai se voltar para o seu lugar de origem. Mas aí tu vai falar: Tiago, pode até voltar, Tiago, mas está seco. Não tem problema não. Depois, como Ezequiel estava vendo aqui, todo seco, imagina, no meio do vale, um exército de homens mortos. O vale, o calor, a chuva apodreceu os ossos. Mas a Bíblia diz que todos os ossos ficaram sobre os seus ossos. Aí talvez tu fale: Tiago, mas está tudo muito difícil, está tudo muito seco. Deus está falando com você, querido, nessa noite Ele vai botar nervo por cima dos ossos. Você não deve estar entendendo, sabe que Deus está falando contigo, querido, no meio desses ossos que você está vivendo, no meio desse vale de ossos secos que você está vivendo, eu vou começar a camuflar de nervos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou começar a revestir, aleluia, vai sair uma palavra de Deus para você nessa noite. É Deus que está mandando, querido, começa a profetizar sobre o vale da tua vida, que os nervos vai começar
Depois que cresce nervo, começa a crescer carne sobre os ossos. E depois que começa a crescer carne, começa a crescer também tendões, nervos, começa a pegar. E começa a dar toda a ligadura no corpo. Tanto no conjuntivo e tanto sobre o epitelial. Deus está falando. Ezequiel profetiza que eu vou restaurar tudo aquilo que foi perdido. Querido, tudo aquilo que foi perdido sobre a sua vida, começa a profetizar na noite desse dia. É noite de avivamento, querido. O avivamento, sabe o que é? É quando o natural é invadido pelo sobrenatural. Sai do natural nessa noite e entra no sobrenatural, porque o homem natural não consegue entender as coisas lá do céu, porque lá do céu só consegue entender quem é sobrenatural, só consegue entender lá do céu quem é crente maluco, quem é crente normal, porque eu costumo dizer, querido, que o crente normal, ele só vê no céu pelo lado de fora, de olho aberto, mas o sobrenatural é diferente. Ele fecha o olho, começa a dar glória a Deus e aleluia, e começa a contemplar as maravilhas que Deus tem para ele no céu. Aleluia! O natural não consegue ver. Os olhos naturais de Ezequiel também não conseguiam ver. Talvez o problema que você está passando, talvez a dificuldade que você está passando, você deve falar: Tiago, eu até tento profetizar, mas está difícil. Mas eu vou falar para você: não pare de profetizar. Porque quando você está profetizando, você está declarando a sua vitória. Quando você está profetizando, você está decretando a sua vitória. Está difícil, mas não é impossível. Impossível aos olhos humanos, aos olhos naturais, ou até mesmo carnais. É impossível. Mas sobre os olhos espirituais, querido, as coisas andam diferente. Nós vivemos no mundo terreno, mas nós temos que ter sobre a nossa mente o sobrenatural de Deus para acontecer as coisas na nossa vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para você receber o milagre, você tem que ter fé sobre a sua vida. Para você ver os teus problemas sendo solucionados, você tem que ter fé sobre a sua vida. Sem fé você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu acredito que sem fé, nem para o céu você vai. Nem para o céu você vai. Porque você tem que acreditar. E você só acredita quando você tem fé. Então, o que temos nessa passagem é um homem, um profeta, chamado por Deus. Deus é fortaleza. Você é o Ezequiel da sua vida. Você é o Ezequiel da sua casa. Você é o Ezequiel da sua família. Você é o Ezequiel do seu trabalho. Você é o Ezequiel da sua rua. Você é o Ezequiel da sua igreja. Você é o Ezequiel que Deus levantou sobre essa terra. Aleluia! É você que tem que profetizar. Todo mundo pode estar vivendo a vida decadente. Deixa cada um viver a vida que quer lá fora, mas você continua fazendo a sua parte profetizando. O mundo está vivendo um declínio, mas o crente não. O crente ainda ataca a sua vida em alta no espiritual. O governo está sofrendo crise, mas o crente não, porque quando está no momento de crise, Deus é a fortaleza dele. Você pode estar falando: Tiago, mas é muito difícil. Eu sei que é. Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Você vai vencer também. Glória a Deus. É difícil, mas não podemos parar. Está tudo desordenado, tá,
Mas nós não podemos parar de profetizar no meio desse vale. Se você parar de profetizar no meio desse vale, você não vai ver as promessas de Deus sendo cumpridas sobre a sua vida. Conheço um homem na Bíblia, profetizou perante esses mesmos períodos, um jovem chamado Abacuque. Um dia, Abacuque está vendo o povo de Judá, o jovem Abacuque, 605 anos antes de Cristo, esse jovem começa a profetizar. Segundo os historiadores, 605 foi onde ele começou a ter o seu ministério efetivo sobre o profeta. Mas muito antes, 700 e pouco, ele já ministrava as profecias de Deus na terra onde ele morava. O que eu vejo com isso, Tiago? Ezequiel profetizou para o vale. Abacuque profetizou quando tudo estava decadente sobre a trajetória da nação dele. O povo não buscava mais o Senhor, mas Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e as vacas do curral seja arrebatada, e na vide, ainda que não tenha mais fruto. Sabe o que eu aprendo com Abacuque, querido? Se alegra no Senhor. Pode tudo estar indo ao contrário do que você pensa, mas acredita no Senhor. Aleluia. Se você não acreditar, nada vai acontecer. O que nós temos aqui é um diálogo entre Deus e o profeta. Deus pergunta a Ezequiel: pode reviver esses ossos? Ele falou: não, Senhor, eu não sei. Mas, Senhor, tu sabe. Querido, entenda qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Entenda para que Deus te chamou. Porque tem pessoas que Deus até chamou ela, mas muitas das vezes ela está perdida, pastor, no seu chamado. Aí não consegue fazer a vontade de Deus conforme Deus quer. E não entende. Uns Deus tem para profetizar, mas muitas das vezes ele não quer profetizar, ele quer cantar. Aí começa a dar ruim, né? Aí Deus fala assim: ó, chamei aquele para orar. Aí ele quer pregar, dá ruim também para ele. Porque Deus chamou ele para interceder, não para pregar. Mas aí dá nada, rapaz. Cada um fica na sua vocação. Entenda o chamado. Quando eu vejo Ezequiel entendendo o seu chamado, ele começa a profetizar segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus deu ordem sobre a vida dele. A ordem de Deus hoje para você é para você profetizar sobre a sua família. Talvez você está vivendo uma vida espiritual decadente. Porque tem pessoas que assim, eu já vivi isso na minha vida, já vivi. Entrar na igreja por entrar. Tem hora que assim, eu vou lá na igreja para o pastor não perceber que eu estou afastado. Eu vou lá chegar às 8 horas, vou sentar no banco, daqui a pouco da 9 vai acabar com certeza. Eu vou embora, cheguei, marquei presença, o pastor vai ver até que eu estou lá, bonitinho, né? Sentei, cheguei. Só para não ficar meio assim, achar que eu estou meio perdido, eu dei um pouquinho de glória a Deus, eu dei um pouquinho de aleluia. Até falei que Jesus é bom, contribuí, ofertei, tudo direitinho. Mas como é que tá? Eu falei: não, tá. Aí o pastor pergunta: como é que tá? Não, tá na boa. Vai lá, caça o cartão de dízimo dele, não é fiel. Jesus. Está lá, dízimo, oferta, tudo bonitinho. Entrou até no ramo dos melhores membros da igreja. Mas muitas das vezes, querido, está caído. Porque a vida espiritual está vivendo uma decadência. E como é que eu vou solucionar, Tiago, a minha vida? Profetizando sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus só vai fazer acontecer quando você entender que você tem que profetizar sobre a tua vida. Aleluia.
Você só vai ter, querido, as coisas que você quer de acordo com o que tu quer quando você começar a entender a sua vontade, a sua chamada. O que eu estou vendo Deus falando com Ezequiel, profetiza. Não olha a extensão do vale, não olha a dificuldade do vale. Você pode estar olhando, está tudo perdido, está tudo seco. Não olha que está tudo perdido, não olha que está tudo seco. Olhe para quem está mandando você profetizar. Quem está mandando você profetizar é Deus. E se Ele está mandando, vai se cumprir para a glória de Deus. Aleluia. É Deus que estava mandando. Não era o homem, porque pelo homem ele falou, Senhor, eu não sei, mas tu sabe. Agora Deus falou assim, profetiza. A palavra de Deus para Ezequiel era a palavra imperativa. Não era aquela palavra, será que dá certo? Será que se eu profetizar eu aconteço? Nada disso, profetiza. Deus está mandando, profetiza sobre a sua vida. Você quer ter, querido, sua família aos pés da cruz. É muito triste caminhar sozinho para a igreja. É muito triste você olhar do lado e não ver sua esposa aqui dentro. É muito triste você caminhar e não ver sua esposa. Ou aquele que namora, ou aquele que é noivo, né? Não ver a sua noiva. Ah, por quê? Eu sou da igreja. E ela não. Mas e por que não é? Será que você está usando as palavras proféticas de Deus sobre a sua vida? Avivamento é avivar o que está morto ou meio morto. Talvez você fala, está lá, está meio morta. Vem de vez em quando, profetiza que vai acontecer um milagre sobre a sua vida. Porque nós temos nessa palavra. É um profeta debaixo das obediências de Deus. Para você receber o milagre, também não adianta só profetizar, tem que ter obediência. O profeta foi aonde Deus queria que ele fosse. Fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Obediência. Obediência. O milagre também só acontece quando nós estamos debaixo de obediência. Obediência de Deus, obediência do pastor, obediência da liderança, obediência de cada obreiro, obediência de cada pessoa que é no mistério da igreja. Obediência. Ah, mas o pastor mandou ir lá, mas eu não vou não, porque só sou membro da igreja, porque tem essa também de vez em quando. Tem pessoas que não faz. Aí o outro que ainda quer fazer, ele atrapalha. Ah, você é bobo? Para que tu vai fazer isso? Aí o pastor fala assim, pô, irmão, nós estamos precisando dar uma ajuda lá na igreja, dar uma faxina na igreja. Aí ele fala assim, ah, mas se o pastor quiser, a igreja tem dinheiro. O pastor paga o faxineiro. Aí Deus está assim, ó, obediência. Ah, Matia, mas aí vem na igreja de cima, oferta, faz tudo. Mas a vida espiritual não anda. Não anda porque muitas das vezes é murmurador, retrucador, reclamador, é de tudo. Aí deixa de receber as bênçãos de Deus. Aí quando tem alguém que não quer fazer, ele atrapalha o que quer fazer. Mas não, rapaz, você está doido? É igual Datã, Coré e Abirão, ó, contra Moisés. Cuidado. Jesus. Cuidado! Até para fazer as coisas de Deus, que ele tem que fazer as coisas de Deus com ordem e decência. Então, nós temos uma obediência. As palavras se cumprem segundo a obediência nossa para com Deus. A Bíblia vem sempre dizendo, isso é no currículo da Torá. Obedecer. Obedecer ao pai e mãe. Primeiro mandamento, vai, né? Para você obedecer. De obediência para pai e mãe. Honrar a Deus, você vai fazer as coisas, mas o teu pai e a mãe você tem que respeitar. Aí o teu pastor você também tem que respeitar na igreja. Aí respeitar. É um mandamento com promessa. Depois se cumpre as promessas sobre a sua vida. Mas muitas das vezes não obedece. Muitas das vezes não respeita. Não me interessa. Às vezes, sabe o que eu aprendi com o meu pastor? O antigo pastor meu, ele falava assim, Tiago, o pastor pode ter errado.
Mas não reclama com ele não, vamos orar com Deus. Às vezes, as coisas tá não do jeito que a gente pensa, porque tem isso, nós temos muitas astrologias sobre a nossa vida. Ah, eu acho que é assim, a Bíblia diz assim, eu acho que é assim. Mas ele também esquece que o pastor também tem uma visão de Deus sobre a vida dele. Aí, detalhe, começa tudo a dar errado. Entra na campanha, sai da campanha e o milagre não acontece. Mas aí por que vai reclamar com Deus? Aí, sabe o que Deus vai dizer para você? Examina, pois, o homem a si mesmo. Aí vai parar para examinar na sua vida como é que está. Vai ver se a tua vida está indicando aquilo que o exemplar bíblico diz para você. Aí você vai ver se está dizendo. Aí, depois que você começar a analisar as escrituras, você vai começar a ver que há muitas coisas dentro de mim, de você, que necessitam ser mudadas. Milagre acontece. Mas para o milagre acontecer, nós temos que estar debaixo da obediência. Ezequiel está seguindo a obediência de Deus. Obedeceu. Então, quando ele obedece, ele tem o milagre sobre a sua vida. Aí Deus está dizendo: Ezequiel, você me obedeceu, você foi aonde eu quis. Agora que você viu tudo isso, profetiza. Aí depois que você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, você vai ver que as coisas que estão tudo fora vai começar a chegar no lugar. Aí Deus já fala assim: Ezequiel, profetiza. Sabe como é que vai começar a ver as coisas assim, ó? O osso está lá de um lado, ele vai dizer assim, ó, eu vou trazer porque o velo caminha a palavra. Aí começa, ó, as coisas começam, um está lá no sul, começa a chegar, a outra está no norte, Deus começa a chegar. Ah, Tiago está lá no leste porque foi levada. Deus está dizendo, começa a profetizar, porque eu vou trazer, começa. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você começar a profetizar, o vento de Deus vai começar a vir sobre a tua vida. As coisas que estão fora, as coisas que está embaraçado, ela vai começar a desembaraçar. As barreiras que se colocou sobre a tua vida, Deus está dizendo, o sopro do meu espírito vai começar a desfazer toda a barreira. Ah, meu Deus do céu, eu não sei se você acredita. A Bíblia diz que onde o povo de Israel estava de frente ao mar vermelho, a Bíblia diz que foi um vento oriental e começou a cortar. A Bíblia diz que Deus com o seu hálito, quer dizer, o seu vento começou a soprar, e Deus está lá, passa povo que eu vou segurar. Deus está assim, ó. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você está na minha obediência, eu estou soprando o mar da tua vida, e você vai passar para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obediência. Aleluia a Deus! Aprendemos que é na escola A, B, C, D, E, até o alfabeto todo. Mas na igreja é obedecer. O alfabeto do crente é obedecer. Paulo disse isso para Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo está dizendo: obedeça. Filho, eu te amo muito, obedeça. Não se dê a falsa doutrina, obedeça. Não seja avarento, obedeça. Não seja iracundo, obedeça. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, seja amante de uma só mulher, obedeça. Não seja dado ao vinho, obedeça. Paulo está dizendo, aleluia, quando você obedece, você tem as coisas sendo cumpridas sobre a tua vida. Quando nós aprendemos o ABCD do crente, nós temos a vitória sobre a nossa vida. Aleluia! A Bíblia diz que o vento sopra, as coisas que estavam fora do lugar começam a se chegar no seu lugar. Fosse falar de vento, é tanto vento que vem coisa boa, mas também tem vento que traz alguma dissensão sobre a nossa vida. Há ventos que nós queremos que passe na nossa vida, mas tem vento, querido, que traz estrutura sobre a nossa vida.
Talvez você pode falar, Tiago, mas o vento que está soprando na minha vida está terrível. Querido, como profeta de Deus, segundo a palavra dele, esse vento não vai te matar. Esse vento vai causar para você uma estrutura. Depois que o vento passar, você vai ver que você está mais fortalecido. Depois que esse vento passar, você vai ver que você está mais maduro. Depois que esse vento passar, esse vento ruim, você vai ver que ele não te matou. Pelo contrário, ele só fez você se enraizar mais e para você ficar de pé. Há ventos na nossa vida. 9:5. Há ventos, querido, que traz bênção para a nossa vida. Há ventos também que traz bênção espiritual sobre a nossa vida. Tem vento que traz algumas tribulações sobre a nossa vida. Trouxe na vida de Paulo. Atos Apóstolos, capítulo 27. Êxodo, capítulo 14. Também trouxe paz. O mar abriu. Ezequiel 37, versículo 9, o vento fez profetizar. Ezequiel profetiza segundo a palavra, e o vento começa a soprar e as coisas foram chegar no seu devido lugar. Tem vento de bênção sobre a sua vida, a campanha de avivamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 2 em diante. A Bíblia diz que de repente veio um som como de um som veemente, impetuoso, e o vento começou a estar ali, todo o povo reunido no cenáculo. A Bíblia diz que de repente o vento começou a soprar, estava todo reunido, e o vento começa assim, ó. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você está reunido num lugar como esse, no cenáculo, quando você está reunido na igreja, aleluia, o vento de Deus começa a soprar através do Espírito Santo. Ele começa a trazer bênção para você. Ele começa a trazer língua repartida, língua como de fogo. Ele começa a invadir a casa. Aleluia, tem vento e também tem fogo. O fogo de Deus vai queimar a tua vida hoje. O fogo de Deus vai queimar todo pecado, toda impureza. Vai começar a trazer coisas boas para você nessa noite. Aleluia! Há ventos de Deus para a nossa vida. Esse vento é o vento que traz coisa boa sobre a nossa vida. Atos Apóstolos. Mas tem ventos também que quando está na desobediência é só o cordeiro. Jonas capítulo 1, versículo de número 4. A Bíblia diz que havia um vento oriental lá no meio do mar. E Jonas estava no barco. A Bíblia diz que Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Deus manda, vai para Tarsis, Jonas. Ele desce e vai para Jope. A Bíblia diz que ele está no meio do alto mar. O vento começou a soprar novamente. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? E quando você não se colocar na vontade de Deus, você pode estar aonde você está. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. O vento vai soprar na tua vida. E Deus vai chegar na você, na sua vontade. Deus vai tirar você da onde você está. E vai te levar para onde Ele quer. E você vai ter que fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que o vento foi tão forte que estava quase despedaçando o barco. A Bíblia diz então que Jonas entendeu porque o povo, o marinheiro, começou a ver que não era normal. Nunca aconteceu isso aqui nessa embarcação. Lançaram sorte sobre eles. Caiu sobre Jonas. A primeira caiu, é normal. Vamos de novo. Vamos lá de novo. Eu entendi que é Deus que quer tratar comigo. Quando você entender, querido, que Deus quer tratar com você no meio desse vento, é Deus que quer tratar contigo. No meio desse vento Ele vai te dar estrutura. No meio desse vento Ele vai te dar fortalecimento para a sua vida. Jogaram ele no mar. Um grande peixe pegou ele e levou para onde Deus queria. Talvez você deve estar passando tanta dificuldade. Você está na boca desse peixe. Quando você entender, querido, tudo aquilo que Deus quer, Ele te joga no lugar desejado e faz a vontade dEle. Um dia apertado para meu negócio. Um dia Jó estava na sua casa, tudo tranquilo com Jó.
A Bíblia diz, capítulo 1 de Jó, versículo 19. A Bíblia diz que deu um vento nas 4 colunas da casa onde os filhos de Jó estavam reunidos. A Bíblia diz que mataram os 10 filhos de Jó de uma vez só o vento. Meu Deus do céu. Mataram os meninos e as meninas. 7 meninos, 3 meninas. Mataram todos os filhos de Jó. Sabe o que aconteceu depois desse vento ter matado? A Bíblia diz que Jó olhou para o céu, levantou a mão para o céu e deu glórias a Deus. Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você, querido, está perdendo alguma coisa, não reclama, entenda a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus está tirando hoje, é porque Ele vai te dar coisa maior lá na frente. Se Ele está permitindo você passar por essa dificuldade, é porque amanhã você vai cantar o hino da vitória e você vai louvar o nome do Senhor sobre essa Aleluia. Entenda a vontade de Deus para a sua vida. Um dia, Paulo estava passando essa mesma dificuldade. A Bíblia diz que Paulo estava numa embarcação também, Ilha de Malta, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, capítulo 28. A Bíblia diz que ele é espancado, jogado no meio da ilha, meio da água. A Bíblia diz então que Paulo vai para a beira do mar, consegue achar firmeza e para no meio dos bárbaros. Paulo estava pregando a mensagem de Deus, fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Paulo em Malta, Paulo foi jogado, espancado, filipenteado, quase morto. A Bíblia diz que então eles acendem uma fogueira, resolvem esquentar pelo naufrágio que tinha acontecido. Levantam uma fogueira, queima os gravetos e começa a se esquentar. De repente a víbora pega, morde Paulo. Todo mundo ficou pasmo porque aquela víbora queria matar Paulo. Paulo teria que automaticamente, depois da mordida, sabe o que era? Começar a inchar o seu corpo, começar a inchar, ter febre e depois cair morto. Pelo contrário, Paulo não inchou, Paulo não deu febre, nem muito menos caiu morto. A Bíblia diz que os bárbaros acharam que Paulo era Deus. Paulo foi conhecido também como Deus, um Júpiter, outro Saturno. Mas não era, porque lá tinha um milagre para Paulo realizar através do nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Gaio estava com seu pai muito enfermo. A Bíblia diz que levaram Paulo. Paulo foi lá e orou por ele e ele foi curado. Tem muitas coisas na tua vida, querido, que você pode até estar passando um momento de dificuldade. É que Deus quer te usar nessa dificuldade. Você pode estar passando um momento ruim. É Deus que quer te usar nesse momento ruim. Não atribui o momento ruim ao diabo, não. Entenda que tu está passando, mas é Deus que está te conduzindo. Você pode estar passando um momento difícil. É Deus que está te conduzindo num caminho difícil para Ele aperfeiçoar o poder dele sobre a sua vida. Entenda, querido. Ou seja, a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós temos que entender qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Entender a vontade de Deus está muito além dos limites humanos. O limite humano, a aprovação. Ele quer largar tudo, chutar o pau da barraca e ir embora. Os limites humanos manda largar. Às vezes está passando uma crise com a família, larga logo, arruma outra mulher. É tão fácil acabar com esse problema. Aí Deus fala assim: não, eu vou solucionar o problema. Está doente? Sabe o que falta? Só a morte. Deus está falando: não, eu vim para curar também as doenças, tirar as enfermidades. Glória a Deus. Um dia, sempre ocorreu isso na Bíblia e vai ocorrer até o dia de hoje, mas é para o poder de Deus ser aperfeiçoado sobre a nossa fraqueza. Glória a Deus, aleluia.
Deus não permite provação, segundo a Bíblia, maior ou além daquilo que nós possamos suportar. É verdade. Se você está sendo provado até esse ponto, querido, aguenta, porque o Senhor conhece a sua estrutura. O Senhor conhece o teu corpo, conhece a tua matéria e sabe que nós somos pó, diz Isaías. Deus conhece. Isaías 64, versículo 9. Amém? Querido, por gentileza, aplaude a Deus porque Ele merece.